Hello, good morning, well, good afternoon, everyone. It's my great pleasure to introduce Juliana today, and which will be giving a talk on advances in metal separation using alternative solvents. Obviously, Juliana was working with us for here over a year, and now is going on to bigger and better things, I hope, but always close to our heart. And in this, I hope she will show her work that she's been doing during her time here. So thank you, Juliana. Up to you. Muito obrigada, Nick, pela apresentação. Boa tarde a todos. Como já foi apresentado, e para quem não conhece, meu nome é Silvia Juliana Rodrigues Vargas, e hoje vou apresentar para vocês os trabalhos que foram desenvolvidos durante meu tempo de permanência no grupo, relacionados ao desenvolvimento de método de separação para metais, utilizando solventes alternativos. Mas para iniciar essa apresentação, que os metais eles têm sido considerados nos últimos anos com uma maior importância, não só por órgãos governamentais, como pela sociedade em geral, devido à sua importância econômica, pelas suas múltiplas aplicações, mas também devido ao risco de abastecimento, isto relacionado principalmente ao fato de que uma grande parte da produção mundial dessas matérias-primas, elas estão concentradas em alguns poucos países. Essa concentração da produção, em muitos casos, ela é piorada pelos esses materiais, eles são ou podem ser substituídos por outros e pelas baixas taxas de reciclagem, sendo o melhoramento desses dois aspectos uma das principais motivações das pesquisas nesse âmbito. Nesse sentido, diversos métodos têm sido desenvolvidos utilizando tanto a rota pirometalúrgica quanto hidrometalúrgica. E apesar de que a rota pirometalúrgica ela é uma rota bem estabelecida industrialmente para a recuperação de metais a partir de fontes secundárias, como os catalisadores gastos, as baterias e os resíduos eletrônicos, essa é uma operação que consome muita energia, elas produzem emissões de gases e de poeiras que podem ser prejudiciais. Além disso, elas não são tão versáteis quanto comparado aos processos hidrometalúrgicos, sendo então nessa rota onde o maior número de avanços tem sido desenvolvidos dentre as diversas técnicas desenvolvidas na rota hidrometalúrgica, nós temos que extração por solvente, ela ganha por muito, pois ela é uma técnica bem estabelecida, que oferece a possibilidade de ser aplicada a grande escala, ela tem uma ampla versatilidade, permitindo o uso de uma grande quantidade ou diferentes solventes, tanto solventes orgânicos quanto solventes alternativos, dentre os que a gente pode destacar os fluidos supercríticos, os solventes sintéticos, os líquidos iônicos, entre outros. Tudo isto buscando que os métodos desenvolvidos eles sejam mais seguros, mais verdes, sustentáveis, além de eficientes, claro. E foi justamente isso que nós tentamos fazer no nosso primeiro trabalho, que foi desenvolver e caracterizar um sistema utilizando solventes alternativos que fossem capazes de separar e lixiviar cobalto a partir de baterias níquel-metal-hidreto, que são umas matrizes muito complexas, fazendo isto num único reservatório. Para isso, nós inicialmente realizamos um screening com a intenção de identificar as misturas potenciais capazes de apresentar caráter hidrofílico e hidrofóbico, não sendo um agente saltinaute adicional. Para isso, nós utilizamos 4 líquidos iônicos e 3 ácidos. Mas por que nós optamos por esses compostos? Acontece que misturas binárias de compostos iônicos com ácidos orgânicos, elas já têm sido aplicadas com êxito na separação e eletrodeposição de metais, incluso como é o nosso caso, as baterias níquel-metal-hidreto. No entanto, até esse momento, esses métodos desenvolvidos até esse momento, eles não apresentavam uma boa seletividade nem na lixiviação, nem na separação, sendo então necessário que esses sistemas eles tivessem várias etapas de separação ou, no pior dos casos, os metais eles fossem recuperados como produtos mistos. Por isso, o nosso objetivo principal foi simplificar o
processo sem comprometer a eficiência. Nesse caso, nós escolhemos, então, o amônio quaternário volumoso e os líquidos iônicos de fosfônio, por ser constituintes típicos de misturas hidrofílicas hidrofóbicas com outros ácidos orgânicos. O cloreto de imidassólio, ele foi utilizado simplesmente para fins de comparação. O que foi mais surpreendente para nós foi que, apesar de sabermos a natureza iônica de muitos desses compostos e seus derivados, eles apresentam uma temperatura mais baixa de solução crítica na presença de água. Com isso, então, é possível variar o sistema de monofásico para bifásico através da adição da água ou pela manipulação da temperatura, claro, o que certamente permitiria integrar um processo de lixiviação com um processo de separação de uma forma relativamente simples. Os ácidos escolhidos, eles foram selecionados devido a que eles são um pouco mais biodegradáveis e, além disso, eles já tinham sido aplicados tanto em sistemas aquosos quanto como sendo componentes de solventes sintéticos. Bom, sabendo disso, nós tivemos, então, como primeiro resultado dessa triagem, que apenas a mistura de cloreto de tetrabutilfosfônio com o ácido acético, ele foi capaz de formar sistema bifásico, enquanto as outras misturas, elas permaneceram monofásicas nas condições exploradas. De acordo com esse resultado, nós podemos inferir, então, que a automontagem do líquido iônico por si só, ele não é suficiente para a formação do sistema. Além disso, é importante destacar que o ácido acético, ele possui uma seção polar final distinta e uma baixa constante de desprotonação. Mas essas possíveis interações entre o ácido acético e o líquido iônico, resultando depois na formação de um sistema bifásico, elas serão discutidas um pouco mais adiante. Em seguida, nós fizemos, então, a determinação experimental do diagrama bifásico deste sistema, e foi nesse momento onde nós tivemos a nossa primeira grande surpresa. Nós encontramos um diagrama de fase tipo 0 neste sistema. Estes diagramas, eles são caracterizados por apresentar uma lacuna de miscibilidade na região ternária, enquanto todas as misturas binárias, elas são completamente miscíveis. Este diagrama tipo 0, ele tem sido relatado em sistemas aquosos bifásicos formados por polímero e líquidos iônicos e não em sistemas formados por líquido iônico e ácido. E apesar da semelhança no tipo de sistema formado, é evidente a divergência no mecanismo de separação de fase quando a gente analisa o comportamento frente à variação da temperatura, onde nós podemos observar que a região bifásica aumenta com o aumento da temperatura, fato que contrasta completamente com o comportamento de temperatura crítica superior da solução, observado nos sistemas polímero líquido iônico, onde a região de immiscibilidade ela diminui com o aumento da temperatura. Nós também quisimos comparar, então, esse diagrama com as misturas sal-sal mais tradicionais, e a gente pode ver que elas diferem completamente. Quando nós comparamos, então, o sistema obtido com o diagrama de fase do líquido iônico e o sal extrato de amônio, a gente observa que não existe essa região bifásica fechada, e sim uma grande faixa de miscibilidade restrita a altas concentrações de sal e limitada pela sua própria solubilidade. Então, em seguida, nós quisemos determinar qual que era a composição das fases desse sistema bifásico, ou seja, nós escolhemos duas composições dentro dessa região, fizemos a determinação experimental de cada um dos componentes dessas fases e, como resultado, a gente pode observar que o líquido iônico, ele se particiona preferencialmente do ponto de mistura, enquanto o ácido acético, curiosamente, ele se distribui mais ou menos entre as fases, e esse comportamento ele é visivelmente diferente daquele observado
nos sistemas formados por sal e líquido iônico, onde normalmente o líquido iônico e o sal inorgânico eles se acumulam em fases opostas. Apesar de nós sabermos que o ácido carboxílico protonado ele não apresenta uma natureza indutora de efeito salt-in-out tradicional, a mistura do líquido iônico e do ácido acético ela apresenta sim um aumento sinérgico da hidrofobicidade, apesar de que ambos os componentes individualmente eles são totalmente miscíveis em água. Essa tendência relembra para nós um pouco a separação observada em sistemas hidrótopos, por exemplo, o cloreto de tetrabutilfosfônio com o ácido gálico ou vanilina como solutos, onde nesses sistemas, acima de uma certa concentração de soluto, o sistema separa em duas fases. Uma das fases ela fica rica no líquido iônico e no soluto, enquanto a outra fase fica diluída nos componentes, nos fazendo lembrar um pouco a composição obtida no nosso sistema. Mas, para compreender melhor o mecanismo de separação de fase deste, foi feita uma simulação de dinâmica molecular clássica para vários níveis de hidratação, desde o ponto zero, ou seja, sem água, até pontos diluídos, utilizando uma ração. Inicialmente, quando a gente tem ausência de água, a gente evidenciou a nanosegregação formada por domínios polares, nomeadamente agregados e contínuos do líquido iônico, com uma rede de percolação formada no cloreto e o ácido acético ligada por hidrogênio. Dessa mesma forma, as análises de distribuição radial, elas indicaram que essas mesmas interações polares ligadas por hidrogênio, elas são as interações de curto alcance predominantes, sendo estabilizadas pelas interações eletrostáticas de longo alcance, cátion, ânion do líquido iônico. Já com o aumento do teor de água, a gente observa que as interações intermoleculares identificadas na mistura pura, elas são sistematicamente enfraquecidas, como a gente pode observar na diminuição do número de coordenação. Quando nós analisamos o número de coordenação em função do conteúdo de água, a gente observa uma quebra aproximada em 18% de peso em água. Essa variação ela pode ser atribuída à mudança na nanoestrutura do sistema, saindo de um sistema que podemos caracterizar como um sistema de água em líquido iônico para um sistema de líquido iônico em água. Nessa primeira região, onde nós temos água em líquido iônico, a gente observa a formação de aglomerados hidratados ligados por hidrogênio devido à substituição das moléculas do ácido acético por moléculas de água, como a gente pode observar no gráfico. Em relação aos ânions cloreto, a fração significativa de interações dispersivas entre o ácido acético e o cátion do líquido iônico, ela é mantida mesmo em altos teores de água. Isto é mais facilmente observado nos gráficos de função de densidade espacial, feitos para diferentes conteúdos de água, onde podemos observar que, enquanto a ligação de hidrogênio, ácido acético, cloreto, que é essa superfície azul nos gráficos, ela é enfraquecida devido à intercalação de água, que é essa superfície superposta, a superfície, ou a presença do cátion do líquido iônico, ela é mantida, inclusive em altas concentrações de água, ou seja, quando ela já está diluída. Outro fato que nós achamos interessante é que essa discontinuidade encontrada em 18%, aproximadamente, ela coincide com um regime bifásico determinado experimentalmente por nós. Com esse, a tendência de separação de fase neste sistema cloreto de tetrabutilfosfônio, ácido acético e água, ela aponta a um efeito washing out e a segregação sorbofóbica após a diluição, tendo então a formação de uma fase bicontínua apolar do líquido iônico, estabilizada pelas moléculas do ácido orgânico absorvidas,
e uma fase rica em água. Posteriormente, se nós continuarmos adicionando água ao sistema monofásico, contendo uma solução micelar lá por torno de 40% em peso de líquido iônico. Adicionalmente, a função de densidade espacial mostrou uma alta probabilidade de ter ácido acético neutro absorvido no agregado através da porção alquilácida. Isso aumenta a desidratação da superfície dos agregados e favorece a coalescência dos mesmos. Da mesma forma, o espalhamento de luz dinâmico, ele mostrou um inchaço micelar muito pequeno, mínimo, com o aumento da concentração de ácido, sugerindo, então, para nós que a formação da macrofase ou a coacervação, ela ocorre, mas por meio da aproximação de micelas vicinhas num regime bicontínuo, do que por meio da função micela-micela. Bom, tendo caracterizado o diagrama de fase e abordado um pouco o mecanismo de separação de fase, nós investigamos a capacidade desse sistema para solubilizar óxidos metálicos. Para isso foram selecionados 3 óxidos metálicos, cobalto, níquel e ferro, e um óxido de terra rara, comumente são encontrados em baterias. A lixiviação ela foi feita utilizando o ponto de mistura numa composição de 73% de líquido iônico e 27% de ácido. A composição ela foi escolhida de tal forma que pudesse ser formado o sistema bifásico através da adição de água após a dissolução dos óxidos, sendo importante ressaltar que nas condições experimentais o conteúdo de água dessa mistura seca, ou seja, prévia adição de água, o conteúdo de água era igual a 1,3% determinado experimentalmente por Carl Fischer. Bom, dos resultados desse experimento, nós podemos observar que a tendência de solubilização, ela segue cobalto, neodímio, níquel e ferro. Essa tendência, ela é consistente com os resultados obtidos no sistema formado por cloreto de colina e ácido acético. Apesar disso, a concentração, a solubilização do cobalto, ela é muito superior no nosso sistema, comparado com o sistema de cloreto de colina, apesar que é menor de cloreto. Este comportamento, ou seja, essa solubilização maior, ela pode ser atribuída à maior rede ligada de hidrogênio, ou seja, no sistema de cloreto de colina, a gente observa uma maior viscosidade, enquanto que no nosso sistema se observa um caráter mais alifático, o que favorece, então, essa solubilização. E apesar de que a energia livre de Gibbs, ela nos ajuda ou dá informação, pode explicar essa solubilização maior do óxido de cobalto em relação ao ferro, ela não explica a baixa solubilização do óxido de níquel, sendo que elas têm valores relativamente próximos, nem explica a boa solubilização do óxido de neodímio. Mas, para explicar esses resultados, a gente deve considerar a natureza mais clorofílica do cobalto em relação ao níquel, como a gente pode observar num espectro de absorção molecular na região do ultravioleta invisível, onde a gente observa claramente a cor azul escura, característica do complexo tetraédrico de cobalto. Do mesmo modo, o ferro ele também aprecia da espécie tetraédrica do metal, sendo isto típico quando nós temos metais de transição na presença de solventes iônicos contendo cloreto, ou em mistura desses solventes. Já o níquel, ele apresentou uma similaridade no espectro obtido, tanto na água quanto na fase líquido iônico ácido, o que nos permite confirmar a estabilidade da geometria octaédrica do níquel, pois nesse espectro são observadas as bandas do ococomplexo típicas do níquel. Essas bandas elas são um pouco deslocadas na mistura devido
a substituição das moléculas de água da primeira camada de coordenação com os átomos de cloro presentes, e as pequenas variações nesse espectro, por exemplo, a diminuição das bandas, ela pode indicar a coordenação mais complexa na mistura, como, por exemplo, sendo provável a interação do metal com o ácido acético neutro, que pode estar presente no sistema. Já o neodímio, a gente precisa considerar uma coisa que a gente já sabia anteriormente. Tem sido comprovado que a presença de água em misturas de líquido iônico contendo fragmentos ou em mistura com ácidos carboxílicos, a solubilidade dessas terras raras ela é aumentada. Adicionalmente, a gente pode observar no espectro que ele é deslocado um pouco para o vermelho, sugerindo para nós que existe a possibilidade de formação de complexos com o íon acetato, sendo essa possibilidade considerada toda vez que a constante de complexação com o acetato é muito superior que com o ligante cloreto. Bom, com base nesses resultados que nós obtivemos, então nós aplicamos esse sistema a um resíduo real de baterias níquel-metal hidreto, que é uma amostra complexa, com uma grande quantidade de níquel, na qual também está presente metais como cobalto, terras raras, outros metais como manganês, zinco, ferro, entre outros. Dessas baterias é obtida a massa negra, que é o produto do processamento mecânico dessas baterias. Essa massa negra nós obtivemos de um dos nossos parceiros científicos na França, e nela foi feito um pré-tratamento que consistiu na lavagem com água deionizada até obter um pH estável para eliminar o excesso de hidróxido de potássio. Dessa forma, a gente evita a neutralização ácido-base no momento da lixiviação. Depois disso, a amostra foi seca e, em seguida, foram realizadas duas estratégias de lixiviação. Nós utilizamos uma solução aquosa de ácido acético 27% e, na outra, utilizamos uma mistura líquido iônico ácido acético, lembrando que essa é a mesma condição de lixiviação que nós utilizamos para a lixiviação dos óxidos usados como modelo anteriormente. A lixiviação ela foi feita nas mesmas condições experimentais que nos óxidos modernos, e como resultado, a gente pode observar que a lixiviação de cobalto ela é comparável. No entanto, é observada uma maior seletividade na lixiviação da mistura, especialmente quando consideramos o manganês, o níquel e os terras raras. Após a lixiviação, foi adicionada, então, em cada um dos sistemas, a quantidade de água ou de solução de NaCl 2% necessários para formar o sistema bifásico, e esses sistemas foram separados, como os sistemas, esses sistemas, eles foram separados e recolhidas as fases para ser analisadas, para determinar a concentração dos metais presentes nas fases e assim determinar a ração de distribuição, que relaciona a concentração do metal em cada uma das fases e com elas determinar a seletividade do sistema para extrair cobalto. Do resultado, a gente pode observar que há uma separação seletiva do cobalto em relação ao ferro, ao níquel e às terras raras, podendo então inferir duas coisas. Primeiro, que a partição do metal neste sistema bifásico depende da formação dos complexos neutros ou aniônicos cloro-metal e a sua posterior extração para a fase rica em líquido iônico por meio de um mecanismo de emparelhamento iônico ou por troca iônica. Isto claramente evidenciado, pois metais como zinco e manganês, que formam complexos de clorometalato da mesma forma que o cobalto, eles são coextraídos e, portanto, é obtida uma baixa separação entre eles. Já a seletividade relacionada com o ferro, ela provavelmente está relacionada à complexação competitiva entre o ácido acético com o ligante cloreto. Nós observamos, então, uma pequena melhora na seletividade quando utilizados pequenas quantidades de cloreto de sódio
ao sistema. Isto confirma para nós que, efetivamente, extração ótima de cobalto nos sistemas formados por líquido iônico à base de fosfônio, eles ocorrem em concentrações de cloreto muito superiores a estudadas neste trabalho. Mas ainda esse pode ser um aspecto que pode ser melhorado, mas nós, ainda considerando essa limitação, podemos dizer que o sistema desenvolvido ele se mostrou adequado, sim, para separação de cobalto, foi obtido enriquecimento, concentração de cobalto na base de iônico superior em relação ao lixiviado original, sendo o 5 a maior impureza, com 20,6% de 5, do total do metal recuperado, sendo, então, essa uma fase ótima, por exemplo, para alimentação de recuperação de cobalto por eletrodeposição, perdão. Com isto, a gente demonstrou que a escolha de uma mistura criteriosa de um líquido iônico com um ácido orgânico, ele pode resultar na lixiviação seletiva e na separação seletiva de metais críticos a partir de amostras que têm uma grande quantidade de impurezas, como as baterias níquel-metal hidreto. Isso tudo através de um sistema simples, ou seja, um sistema que acontece tudo num único recipiente. Com isso, a gente abre, então, a possibilidade para a utilização de outros solventes alternativos, como são os DES, em processos simples que consigam integrar o processo de lixiviação e a separação de metais críticos em uma etapa relativamente simples. Esse trabalho ele foi publicado o ano passado e se encontra disponível em acesso aberto para quem quiser ler com maior detalhe. Bom, o segundo trabalho que eu quero apresentar para vocês hoje está relacionado ao desenvolvimento e caracterização de um sistema simples, econômico e completamente incinerável, formado por líquido iônico e ácido inorgânico, e a sua aplicação para a separação de sério 4 de misturas complexas contendo terras raras e outros metais de transição. Bom, apesar de nós já termos falado da importância dos vários metais, que certamente as terras raras fazem parte desse grupo devido às suas múltiplas aplicações, e de nós sabermos também que as terras raras elas são caracterizadas por apresentar propriedades físico-químicas muito semelhantes entre elas, também é importante relembrarmos que dentro do próprio grupo dos lantanídeos, existe umas transições redox acessíveis que permitem a sua separação mais facilmente de outros lantanídeos que tipicamente apresentam estado de oxidação 3, sendo esta uma característica que nós tivemos em consideração para desenvolver este trabalho. Inicialmente, foi realizado um screening, num estudo anterior, e a escolha do sistema formado por nitrato de tetrabutilamônio, ácido nítrico e água deveu-se principalmente a dois fatores. Primeiro, a existência de uma grande quantidade de complexos de sério e nitrato, e segundo, que sistemas que estavam constituídos por líquidos iônicos baseados em nitrato já foram utilizados na extração de terras raras como coadjuvantes ou como extratantes. Sabendo isso, nós determinamos inicialmente os diagramas de fase em função da temperatura, e neles podíamos observar que tem a formação de diagramas no formato inusual, que é chamado de formato de cebola. Esse sistema, ele apresenta um comportamento de baixa temperatura de solução crítica não linear, sendo ainda mais pronunciado em baixas concentrações de líquido iônico. Isto possibilita, então, a transição do sistema monofásico para o sistema bifásico, simplesmente variando a temperatura. Já a convergência das binodais em concentrações superiores do líquido iônico levam à diminuição dessa capacidade de resposta à temperatura e, portanto, a diminuição de poder utilizar o sistema
em essas concentrações tão altas de líquido iônico. Esse comportamento ele é atribuído à maior rigidez da fase, na medida que ocorre uma diminuição da concentração de água no sistema pela adição do próprio líquido iônico. Este comportamento ele foi observado também quando trocado o ânion do líquido iônico por cloreto, mostrando com isso que a formação do ABS ácido ela é regida principalmente pela seleção do cátion do líquido iônico e do ácido. Para os seguintes estudos, nós fixamos, então, a temperatura e a concentração do líquido iônico e estudamos a variação da concentração de ácido. Assim, nós determinamos, então, a composição das fases e pudimos observar que, com o aumento da concentração de ácido, a gente tem uma influência favorável na partição do líquido iônico, reduzindo, assim, sua perda para a fase inferior de 40%, mais ou menos, a 5,6%, sendo essa uma consideração importante para sua reutilização e reciclagem do sistema, mostrando que sistemas mais concentrados em ácido nítrico seriam mais adequados. Além disso, foi observado que o ácido nítrico ele é distribuído entre as duas fases, diferente do que acontece em sistemas formados por ácido clorídrico, nos quais o ácido ele é concentrado preferencialmente numa das fases ou na fase aquosa. E a fim de analisar, então, essa diferença no sistema, nós comparamos, nós determinamos o espectro de Raman de uma fase rica em líquido iônico, com uma concentração fixa de ácido, e os espectros obtidos na região específica do nitrato, eles foram deconvoluídos nos seus componentes gaussianos, sendo de destaque que, além das formas associadas ao nitrato, que eram esperáveis, foi encontrada a banda do ácido nítrico molecular claramente identificável em 970 centímetros a menos 1. Isso mostra que o sistema pode ser considerado um sistema bifásico de 5 correntes. Sem a presença desse soluto molecular ácido, do ácido nítrico, ele pode ser um diferencial quando comparado com sua contraparte do ácido clorídrico. E, consequentemente, ele poderá ser o responsável da diferença no mecanismo de separação de fase desse sistema. Mas, para elucidar melhor a influência do ácido nítrico molecular na formação do ácido, foi feita a simulação molecular, a simulação de dinâmica molecular clássica, em 4 sistemas, contendo uma concentração fixa de líquido iônico e variando a concentração de ácido, sendo ele dissociado e não dissociado. Tanto na análise de função de distribuição radial, quanto na densidade parcial de cada espécie, na simulação foram identificadas as interações dominantes entre o ácido nítrico e o cátion do líquido iônico como sendo o fator determinante que conduz à separação do sistema. Assim, com o auxílio de uma instantânea obtida do sistema equilibrado, que seria o sistema 4, é possível sugerir que a separação de fase ela ocorre através da agregação mediada por água no líquido iônico em torno do ácido nítrico molecular numa rede contínua, solta, em que as interações hidrofóbicas são as responsáveis e não as eletrostáticas, as que regem a separação de fase desse sistema. Sendo ainda mais surpreendente para nós que, de acordo com um gráfico de comparação da área de superfície acessível ao solvente nos sistemas simulados, a desidratação do cátion do líquido iônico, manifestada na redução desse área de superfície acessível ao solvente, é quase absolutamente determinada pela presença de ácido nítrico com contribuições mínimas dos constituintes iônicos, ou seja, o ácido nítrico molecular é quem atua como ponto de nucleação para a automontagem e, consequentemente, a formação do ABS ácido. Bom,
após nós termos caracterizado e ter estudado o mecanismo de separação, qual era o potencial deste sistema para separação e recuperação de sério 4. Para isso, nós testamos inicialmente como acontece a extração e separação das espécies próprias do sério no sistema. Como primeiro resultado, a gente pode a tendência de partição do sério 4 em função da concentração do ácido nas condições estudadas, elas são completamente opostas. Enquanto o sério 4 ele se particiona preferencialmente para a fase rica em líquido iônico, com o aumento da concentração do ácido, o sério 3 ele é retido na outra fase. Dessa forma, nós podemos dizer, então, que o nitrato, ele além de atuar como formador, como adjuvante na formação de fase, ele também atua como potencializador de seletividade para a separação das espécies de sério, pois na melhor condição de separação, que foi aproximadamente 18% de ácido, foi obtido um fator de separação entre as duas espécies de 336. Isso é um ótimo fator de separação para duas espécies tão similares como o sério 3 e o sério 4. Mas nós quisemos avaliar qual era a abrangência dessa seletividade e, nas mesmas condições, nós avaliamos a seletividade para outros terras raras, além de uma vasta quantidade de íons, incluindo alcalinos, metais de transição e alguns outros metais preciosos. E como a gente pode observar nos lantanídeos, a gente teve uma extração para a fase rica em líquido iônico dos lantanídeos indo do mais leve até o mais pesado. Essa tendência foi decrescendo e este comportamento de extração era relativamente esperado por nós, pois essa é uma extração conhecida como extração em sequência negativa. Já ela tinha sido observada na extração de terras raras trivalentes a partir de meios contendo nitrato. Com isso, foi possível, então, obter fatores de separação que variaram entre 275 e 5.925, que são ótimos fatores de separação para espécies tão semelhantes como os próprios lantanídeos. Em relação aos outros metais, a gente pode, então, observar que os outros íons, eles, a exceção, então, do bismuto, a platina e o ouro, eles não foram extraídos no sistema, o que garante, então, a recuperação seletiva de sério 4 a partir de uma mistura complexa. Já para o bismuto, a platina e o ouro, é difícil afirmar qual que é a espécie responsável por este comportamento de extração, pois foram utilizadas sais de cloreto, e a gente sabe que, inclusive em baixas concentrações de cloreto, é possível formar complexos aniônicos ou neutros que, consequentemente, podem ser extraídos nessa fase. No entanto, ainda nessas condições nas que foram feitas o experimento, é possível dizer que essa é uma ótima plataforma para a separação de qualquer uma dessas espécies, seja o sério, o bismuto, a platina ou o ouro, dessa grande quantidade de metais, sendo essa já uma etapa ótima de purificação, por exemplo. Em seguida, nós quisemos, então, determinar qual que era a espécie de sério extraída. Para isso, nós fizemos um experimento variando a ração molar líquido iônico sério para uma concentração fixa de líquido iônico de 20%. E, nesse caso, foi possível determinar que, em rações acima de mais ou menos, acima de mais ou menos 42% de ração molar entre o líquido iônico e o sério, o sistema ele é instável e surge, então, uma interfase laranjada sólida, como a gente pode observar na foto. Tanto esse sólido quanto a fase e as fases puras, os componentes puros, eles foram analisados por espectroscopia de Raman e, além dos picos característicos esperados no precipitado, foram detectadas duas bandas em 1543 e 743
38. Essas são bandas típicas de um complexo bidentado de nitrato e sério. Para identificar melhor, então, qual que era esse complexo, nós realizamos análises de fração de raio-x de monocristal, obtendo a seguinte estrutura refinada do complexo de nitrato e sério, onde a gente pode observar o tetrametilamônio formando um arranjo lamelar contínuo. Eles estão envolvendo o núcleo aniônico, isso pode ser mais facilmente observado na rede supramolecular projetada. Esse precipitado obtido, ele é um análogo do nitrato de amônio e sério, que ele é um oxidante comercial muito importante, de tal forma que essa terceira fase, por exemplo, poderia ser recuperada como um produto de valor agregado. No entanto, desde o nosso ponto de vista, desde o ponto de vista do processo, essa fase ela é indesejável. Então, nós quisemos investigar qual que seria a melhor forma de gerar uma estabilidade do complexo no sistema, e para isso foi testada a incorporação de contraíons para competir com o nitrato e evitar a precipitação do complexo. Nós testamos, então, a adição de cloreto e de sulfato como contraíons, obtendo a completa supressão da precipitação quando utilizado o contraíon sulfato, sendo que a sua contraparte, o cloreto, ele não apresentou nenhuma influência, pois o deslocamento provocado pelo sulfato, ele é muito superior do que o provocado pelo cloreto. Bom, já sabendo como manter o complexo em solução, nós precisávamos elucidar qual era o mecanismo de extração do sério para a fase rica em líquido iônico, e para isso nós voltamos aos espectros de Raman, onde podemos observar que a solução ácida de sério, ela não apresenta as bandas características do complexo sério-nitrato, e que nem no líquido iônico, na ausência do sério, como esperado, se obtém essas bandas. Dessa forma, nós podemos, então, descartar que há uma troca iônica, o que sugere para nós, então, que essa extração do sério 4, ela ocorre através da formação de pares iônicos. Bom, após isso, nós quisemos aplicar esse sistema numa metodologia para recuperação de sério a partir da mesma massa negra das baterias níquel metal hidreto, das que eu falei no trabalho anterior, e este é o esquema geral do processo, em que se incluem 5 etapas. Primeiro a lixiviação, depois a precipitação dos terras raras como sulfatos duplos, posteriormente a oxidação do sério utilizando o hidróxido, após disto é feita a dissolução do precipitado dos sulfatos duplos com ácido nítrico e feita a separação de sério utilizando o ABS desenvolvido nas condições já otimizadas previamente. E, por último, a regeneração do líquido iônico, sendo essas duas últimas etapas o nosso foco principal, pois as etapas anteriores elas foram adaptadas de trabalhos já publicados. Bom, nós quantificamos, então, os metais, tanto no lixiviado iniciais, onde a gente pode observar claramente que não existe a presença de metais de transição, especialmente aqueles que poderiam ter um potencial redox próximo do potencial redox do sério, que certamente seria uma dificuldade, um problema na hora da seguinte etapa, que seria a oxidação. Após, então, de ser eliminados os metais de transição, foi feita a oxidação dos sulfatos duplos e foi obtida uma eficiência de oxidação de quase 94%, aumentando, assim, as chances de extrair uma maior quantidade de sério na seguinte etapa. Em seguida, os sulfatos duplos, os sulfatos que já tinham sido oxidados, eles foram dissolvidos em ácido e misturados com líquido iônico e com ácido, com essa solução de ácido, de tal forma que fosse obtida essa composição de 20% de líquido iônico e
18% de ácido nítrico foi sido previamente utilizado na separação de sério 3 e sério 4. Após a extração, a fase rica em líquido iônico, ela foi separada e misturada com uma solução de hidróxido de sódio, a fim de precipitar novamente os metais extraídos, e como resultado foi obtido, então, um produto final que tinha 84,7% de sério e 14,4% de lantânio. Este resultado, eles são consistentes com os resultados obtidos a partir das soluções monoelementares feitas na etapa de optimização, e esse resultado, ele mostra que é possível obter um ótimo produto de uma matriz extremamente complexa, logrando a recuperação da terra rara mais valorizada que se encontra nessa amostra. Em seguida, nós fizemos, então, a análise de reciclo do líquido iônico, utilizando nitrato de sódio para provocar o efeito salt-in-out, e o líquido iônico recuperado ele foi diretamente reutilizado em um novo ABS nas mesmas condições anteriores, e esse processo ele foi repetido ao longo de 3 ciclos de extração, precipitação, sem que se observasse uma mudança apreciável tanto na partição do metal quanto na seletividade. Isso mostra que essa é uma ótima alternativa para a recuperação de sério a partir de matrizes complexas, sendo o foco a otimização dessas 2 etapas. Assim, nós podemos, então, já para finalizar, dizer que os ABS ácidos, nos quais o ácido inorgânico atua como um agente salt-in-out, ele combina muitas das vantagens do ABS tradicional e extração líquido-líquido, permitindo propor, então, um processo integrado, constituído por uma fase extratória que ela é totalmente incinerável e economicamente acessíveis, logrando, então, a obtenção de sério com uma pureza adequada para uma aplicação enquanto a concentração simultânea dos outros terras raras na face aquosa, o neodímio e o praseodímio, que também são metais críticos e que podem ser utilizados numa etapa principalmente em processo de publicação. E antes de finalizar, eu quero esclarecer que grande parte desse foi feito por uma equipe liderada pelo Dr. Nicolas Schaefer, a quem agradeço a ótima que nós desenvolvemos nesse tempo que eu estive no grupo. Para mim foi um grande prazer trabalhar perto de uma pessoa que tem as qualidades científicas e humanas que ele tem, e por isso eu sou muito grata. Também quero agradecer à doutora Helena Passos, pois ela foi uma ótima parceira de trabalho que facilitou minha vida desde que eu cheguei em Portugal, então isso me faz ser muito grata com ela, e claramente agradecer profundamente ao professor João pela oportunidade de ter me permitido fazer parte do nosso grupo de pesquisa, de onde eu trouxe grandes aprendizados, não só no nível científico, como no nível pessoal. Isso foi muito importante para mim, e quero dizer que foi uma honra trabalhar perto de pessoas tão maravilhosas como os professores que fazem parte desse grupo e os meus companheiros de trabalho. Já por fim, quero agradecer a todas as pessoas que fizeram meus dias em Aveiro muito mais felizes. Desejo a todos vocês o tanto de felicidade que vocês me proporcionaram. E agora sim, estou aberta a dúvidas, questões e reclamações. Muito obrigada pela atenção. Se já não estão adormecidos. Thank you, Juliana. I think, I'm personally blushing, and I think we all obviously miss you here as well, and we wish you all the best on your next American adventure. So does anyone have any questions? I think it's quite interesting what Juliana showed, how to go from fundamental understanding of the systems to the final applications. So I'm sure there must be, well, I hope there's a few questions. Well, I think it's after lunch nap, so that's good.
Well, I have a question, ver Ben. vocês, pronto. Agora sim. Yes, I have Ou eles adormeceram completamente. no, it's very relaxing, you know. Já não. Wait, is it frozen on yours as well? Yeah. She's back. Bom, posso receber as reclamações também por e-mail, não tem problema. No, I think there's a low internet delay. And yes, I was thinking in your first work that you presented, since the system behaves in a non-ionic way, could it be substituted, the ionic liquid counterpart, by a polymer, for example? Não estou entendendo. Você pode. Yes. Alguém pode tentar me ajudar? In the first system, which you showed the acetic acid with the ionic liquid, since the properties of a system depend in a large part on the non-ionic behavior of its ionic liquid, seems a bit counterintuitive, but this is it. Could it not be substituted by a polymer in this case? Você está me perguntando se as propriedades do polímero, dos sistemas formados por polímero, quais delas foram introduzidas no sistema? Desculpa, que eu não estou entendendo. No, si puedes trocar o líquido iónico por un polímero neste caso, porque como as propriedades importantes são são propriedades que são normalmente atributadas a sistemas não iónicos. Bom, sim. Olha, nós não avaliamos essa possibilidade, mas considerando as interações que foram predominantes e que levaram à formação do sistema, eu acredito que nós precisamos, então, o ânion do líquido iônico, ou seja, o sistema ele precisa tanto do ânion do líquido iônico quanto do ácido. Então, eu acho que nessa escolha, talvez os polímeros eles não teriam exatamente o mesmo comportamento. No entanto, a gente poderia testar, talvez com a incorporação do polímero e adicionar um outro ânion, por exemplo, que pudesse contribuir à formação do sistema, acho eu. Ok. Desculpa, mas eu preciso ainda melhorar meu inglês, né? Sorry. No. That's what you're doing. That's what you. I think Philippe has a raised hand. Hello, Philippe. Sim, olá, boa tarde a todos. Muito interessante a sua apresentação, Juliana. Gostei bastante de mostrar tanto a parte de aplicação e também a parte fundamental, né? Uma dúvida que eu fiquei foi essa aplicação desses sistemas aquosos bifásicos com os líquidos iônicos juntamente com ácidos, se isso não acarreta em alguma modificação no líquido iônico. Se você chegou a testar, por exemplo, o reciclo desse líquido iônico várias vezes, e também, sim, nesse mesmo sentido, como você extrai os metais desse líquido iônico, ou você aplica esses metais nos próprios líquidos iônicos? Não. Nós fizemos, sim, um reciclo. A gente tem algum componente que forma novamente precipitado, tem as impurezas, então a gente extrai para uma fase sólida e nós podemos fazer a lavagem do líquido iônico ou, inclusive, o próprio componente que permite a precipitação, ele induz a separação de fase, levando, então, que o líquido iônico ele seja novamente reconstituído, vamos dizer, e nós, por exemplo, utilizamos, no caso do do primeiro trabalho, esse mesmo líquido iônico 3 vezes, e nós obtivemos a mesma
o mesmo comportamento de separação e de Certo, mas eu vi que no segundo trabalho vocês até analisaram as fases, tudo. Então, Primeiro, na primeira etapa, sim. nesse primeiro trabalho, vocês chegaram a fazer alguma coisa, tipo um RMN, alguma coisa desse líquido iônico, para verificar se realmente a estrutura estava conservada, se não houve algum tipo de modificação? Sim, como no primeiro trabalho, ácido acético, nós tínhamos sim não fizemos a reutilização do reciclo de um novo ácido, esse reciclo em 3 etapas. Já no primeiro caso, como o líquido iônico ele tem absorção essa quantidade de ácido na superfície, nós uma estruturação diferente e, a verdade, nós não testamos o reciclo dessa fase. Mas eu acredito que a gente possa, sim, a lavagem desse líquido iônico, embora que isso levaria à perda, provavelmente, de parte do líquido iônico, mas, de qualquer forma, poderia ser reutilizado. Não, perfeito. Eu acho que realmente cabe, talvez, um make-up, alguma coisa, mas é uma técnica alternativa também. Como esse primeiro sistema, a verdade, ele é formado não pelo líquido iônico puro, e sim pela mistura do ácido com o líquido iônico que forma o solvente, então talvez não seria tão interessante nós recuperarmos completamente o líquido iônico com sua estrutura pura, vamos dizer, porque nesse processo nós precisamos novamente mistura, que ela pode ser alterada, né? Então, nós conseguimos otimização numa determinada composição e essa composição ela pode ser alterada, sim, nessas etapas. Então, nós não fizemos a análise de reutilização, mas eu acredito que poderia ser utilizada da fase para ser utilizada novamente. Perfeito, muito obrigado, Juliana. E parabéns de novo pela apresentação e por todo o trabalho. So does anyone else have any question? No? I have. Oh, sorry. It's not really a question, it's just an apology. Eu já enviei um mail esta manhã a pedir desculpa por não, sem problema. Dia, mas não quis deixar, assim que a minha reunião terminou, vir ver o restinho da conversa e vir dar-te um abraço. Muito bom ter-te outra vez, ter-te aqui connosco. Obrigado por teres vindo e falado do teu trabalho. Eu que agradeço a oportunidade, professor. Espero que haja mais oportunidades. Continuamos a tentar. Se Deus quiser. Sim, senhor, se Deus quiser. Um abraço para ti, então. Outra, professor. I think unless anyone else has some last-minute doubts, we can thank Juliana for being here again.
congratulations for everything. And yeah, like the professor said, hope to see you again in whatever context sooner. Sim. Muito obrigada a vocês pela atenção e já não tiro mais tempo de vocês, que já teve longo demais. Um abraço para todos. Now, big hug. Obrigada, beijinhos. Tchau, Ju. Tchau, meninos.